Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 89. Krishna e Arjuna recuperam os filhos de um Brahmana. Certa vez, enquanto um grupo de sábios estava executando um sacrifício védico nas margens do rio Sarasvati, surgiu uma controvérsia entre eles sobre qual das três principais deidades é a suprema. Ansiosos por esclarecer esta questão, os sábios enviaram Brigu, o filho do Sr. Brahma, para descobrir a resposta. Primeiro ele foi até a corte de seu pai, o Sr. Brahma, para testar quão bem o Sr. Brahma estava situado no modo da bondade. Brigu não se prostrou diante dele nem o glorificou com orações. Brahma ficou irado com ele, inflamado em fúria por sua própria paixão. Embora agora estivesse surgindo em seu coração ira contra seu filho, o Sr. Brahma foi capaz de subjugá-la, recorrendo à sua própria inteligência, da mesma maneira que o fogo é extinto por seu próprio produto, a água. Brigu então foi ao monte Kailasa. Lá, o Sr. Shiva levantou-se e feliz adiantou-se para abraçar seu irmão. Brigu, porém, recusou seu abraço, dizendo-lhes: "Tu és um herege transviado." Ao ouvir isso, o Sr. Shiva ficou irado e seus olhos arderam de fúria. Quando ele ergueu seu tridente, estava prestes a matar Brigu, a deusa Devi caiu aos seus pés e disse algumas palavras que o acalmaram. Brigu então deixou aquele lugar e foi a Vaikunta, onde reside o Sr. Janardana. Chegando lá, ele foi até o Senhor Supremo, que estava deitado com sua cabeça no colo de sua consorte, Shri, e chutou-lhe o peito. O Senhor então levantou-se junto com a deusa Lakshmi em sinal de respeito. Descendo da cama, aquela meta suprema de todos os devotos puros, prostrou-se diante do sábio e disse-lhe: "Se bem-vindo, Brahmana. Por favor, senta-te nesta cadeira e descansa um pouco. Tenha a bondade de perdoar-nos, caro Senhor, por não notarmos tua chegada. Por favor, purifica a mim, a meu reino e aos reinos dos governantes universais devotados a mim, dando-nos a água que lavou teus pés. Esta água sagrada é o que de fato torna santos todos os locais de peregrinação. Hoje, meu Senhor, eu me tornei o refúgio exclusivo da deusa da fortuna Lakshmi. Ela consentirá em residir em meu peito, porque teu pé livrou-o de pecados." Brigu sentiu-se satisfeito e deleitado ao ouvir as palavras solenes ditas pelo Senhor de Vaikunta. Dominado pelo êxtase devocional, ele ficou em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Brigu então regressou à arena de sacrifício oficiado pelas sábias autoridades védicas e lhes descreveu toda a sua experiência. Pasmados ao ouvirem a narração de Brigu,
Os sábios livraram-se de todas as dúvidas e se convenceram de que Vishnu é o maior Senhor. Dele vem a paz, o destemor, os princípios essenciais da religião, o desapego com o conhecimento, os 8 poderes da yoga mística e sua glorificação que expurga da mente todas as impurezas. Ele é conhecido como o destino supremo daqueles que são serenos e equilibrados, os santos abnegados e sábios que abandonaram toda a violência. Sua forma mais querida é a da bondade pura, e os brahmanas são suas deidades adoráveis. Pessoas de inteligência perspicaz que atingiram a paz espiritual adoram-no, sem motivos egoístas. O Senhor se expande em 3 espécies de seres manifestos: os rakshasas, os demônios e os semideuses, todos os quais são criados pela energia material do Senhor e condicionados pelos seus modos. Mas dentre os 3 modos, o modo da bondade é que é o meio de alcançar o sucesso final da vida. Os brahmas eruditos que viviam ao longo do rio Sarasvati chegaram a esta conclusão para dissipar as dúvidas de todas as pessoas. Depois disso, prestaram serviço devocional aos pés de lótus do Senhor Supremo e alcançaram sua morada. Foi assim que esse fragrante néctar fluiu da boca de lótus de Shukadeva Goswami, o filho do sábio Vyasadeva. Esta maravilhosa glorificação da pessoa suprema destrói todo o medo presente da existência material. O viajante que beber constantemente esse néctar, através dos orifícios de seus ouvidos, esquecerá a fadiga causada por vaguear pelos caminhos da vida mundana. Certa vez, em Dwaraka, a esposa de um brahmana deu à luz um filho. Mas o bebê recém-nascido morreu assim que tocou no chão. O brahmana pegou o cadáver e colocou-o à porta da corte do rei Ugrasena. Então, agitado e lamentando miseravelmente, ele falou o seguinte: este fingido e cobiçoso inimigo dos brahmanas, este governante desqualificado e afeito ao gozo dos sentidos, provocou a morte de meu filho por causa de algumas discrepâncias no cumprimento de seus deveres. Os cidadãos que servem a semelhante rei perverso, que sente prazer na violência e não conseguem controlar os sentidos, estão condenados a padecer pobreza e miséria constante. O sábio Brahmana sofreu a mesma tragédia com seu 2º e 3º filhos. Cada vez ele deixava o corpo do filho morto à porta do rei e cantava o mesmo canto de lamentação. Quando a 9ª criança morreu, Arjuna, que estava perto do Sr. Keshava, por acaso ouviu a lamentação do Brahmana. Então Arjuna dirigiu-se ao Brahmana. Qual é o problema, meu caro Brahmana? Não há nenhum membro inferior da ordem real que possa ao menos ficar diante de tua casa com um arco na mão? Esses kshatriyas estão procedendo como se fossem brahmanas ocupados indolentemente em sacrifícios de fogo.
Os governantes de um reino onde os brahmanas lamentam a perda de riqueza, esposa e filhos, são meros impostores fazendo o papel de reis só para ganhar a vida. Meu Senhor, protegerei os filhos teus e de tua esposa, que estás passando por tamanha aflição. E se eu deixar de cumprir minha promessa, entrarei no fogo para expiar meu pecado. Aí então o Brahmana disse: nem Sankarsana, Vasudeva, Pradyumna, o melhor dos arqueiros, nem o incomparável guerreiro Aniruddha puderam salvar meus filhos. Então, por que tentas ingenuamente realizar um feito que os onipotentes senhores do universo não conseguiram executar? Não podemos levar-te a sério. Arjuna então disse: olha, não sou nem o Senhor Sankarsana, ó Brahmana, nem o Senhor Krishna, nem mesmo o filho de Krishna. Eu sou Arjuna, o manejador do arco Gandiva. Não minimizeis minha capacidade, que foi boa o bastante para satisfazer o Senhor Shiva. Trarei teus filhos de volta, mesmo que tenha de derrotar em combate a própria morte. Convencido assim por Arjuna, o Brahmana foi para casa, satisfeito em ter ouvido a declaração que Arjuna fez sobre sua própria bravura. Quando a esposa do enaltecido Brahmana estava para dar à luz outra vez, este procurou Arjuna com grande ansiedade e rogou-lhe: por favor, protege meu filho da morte. Depois de tocar em água pura, oferecer reverências ao Senhor Maheshvara e relembrar os mantras usados para lançar suas armas celestiais, Arjuna retesou seu arco Gandiva. Arjuna cercou a casa onde acontecia o parto com flechas presas a vários mísseis. Assim, o filho de Prita construiu uma gaiola protetora de flechas que cobriam a casa em cima, embaixo e dos lados. A mulher do Brahmana então deu à luz, mas após ter chorado por pouco tempo, o bebê recém-nascido de repente desapareceu no céu em seu próprio corpo. O Brahmana então zombou de Arjuna diante do Senhor Krishna. Vede só como fui tolo em depositar minha fé na vanglória de um eunuco, quando nem Pradyumna, Aniruddha, Rama, nem Keshava podem salvar alguém. Quem mais poderá protegê-la? Para o inferno esse mentiroso Arjuna! Para o inferno com o arco desse alardeador! Ele é tão tolo que se iludiu a ponto de pensar que podia trazer de volta uma pessoa que o destino levou embora. Enquanto o sábio Brahmana continuava a praguejá-lo, Arjuna empregou um encantamento místico para ir de imediato a Samyamani, a cidade celestial onde reside o Senhor Yamaraj. Não vendo ali o filho do Brahmana, Arjuna foi até as cidades de Agni, Niriti, Soma, Vayu e Varuna. Com as armas de prontidão, ele vasculhou todos os domínios do universo, do fundo da região subterrânea até o teto do céu. Finalmente, por não ter encontrado o filho do Brahmana em parte alguma e dessa maneira ter falhado no cumprimento de sua promessa, Arjuna decidiu entrar no fogo sagrado.
Mas bem no momento em que ele estava para fazer isso, o Sr. Krishna o deteve e disse as seguintes palavras: eu te mostrarei os filhos do Brahmana. Então, por favor, não te menosprezes assim. Estes mesmos homens que agora nos criticam, logo estabelecerão nossa fama imaculada. Tendo assim aconselhado Arjuna, a Suprema Personalidade de Deus fê-lo subir com ele em sua divina quadriga, e juntos partiram rumo ao ocidente. A quadriga do Senhor cruzou as 7 ilhas do universo intermediário, cada qual com seu oceano e suas 7 montanhas principais. Depois ele atravessou a fronteira de Loka a Loka e entrou na vasta região da escuridão total. Naquela escuridão, os cavalos da quadriga, a saber, Shaiba, Sugriva, Megapuspa e Balaraka, perderam o rumo. Vendo-os nesse estado, o Sr. Krishna, o mestre supremo de todos os mestres da yoga, enviou seu disco Sudarshana adiante da quadriga. Aquele disco brilhava como milhares de sóis. O disco Sudarshana do Senhor penetrava a escuridão com sua ofuscante refulgência. Precipitando-se com a velocidade da mente, ele trespassava o medonho e denso esquecimento que se expandira da matéria primordial, como uma flecha atirada do arco do Sr. Rama trespassa o exército do seu inimigo. Seguindo o disco Sudarshana, a quadriga atravessou a escuridão e alcançou a infinita luz espiritual do onipenetrante Brahma-jyoti. Quando Arjuna avistou essa refulgência deslumbrante, seus olhos arderam e por isso ele os fechou. Saindo daquela região, eles entraram numa resplandecente extensão de água com ondas enormes levantadas por um vento poderoso. Dentro daquele oceano, Arjuna viu um espantoso palácio mais radiante do que tudo o que ele vira antes. Sua beleza era realçada por milhares de pilares ornamentais incrustados com brilhantes pedras preciosas. Naquele palácio encontrava-se a imensa e assustadora serpente Anantashesha. Ele brilhava deslumbrantemente em virtude do fulgor que emanava das pedras preciosas de seus milhares de capelos e que se refletia de seus olhos medonhos. Ele parecia o branco monte Kailasa e seus pescoços e línguas eram azul escuros. Arjuna então viu a onipresente e onipotente Suprema Personalidade de Deus Mahavishnu, sentado à vontade sobre a cama de serpente. Sua tez azulada era da cor de uma densa nuvem de chuva. Ele usava uma bela roupa amarela, seu rosto tinha uma encantadora aparência, seus olhos largos eram muito atraentes e ele tinha 8 longos e lindos braços. Seus abundantes cachos de cabelo banhavam-se de todos os lados no brilho refletido dos feixes de pedras preciosas que enfeitavam sua coroa e brincos. Ele usava a joia Kaustuba, a marca de Srivatsa e uma guirlanda de flores silvestres. Servindo aqueles mais elevados de todos os senhores estavam seus assistentes pessoais, encabeçados por Sunanda e Nanda. Seu chakra e outras armas em formas personificadas,
suas potências consortes, Pushti, Shri, Kirti e Aja, e todos os seus vários poderes místicos. O Senhor Krishna ofereceu homenagens a si próprio em sua forma ilimitada, e Arjuna, espantado ao ver o Senhor Mahavishnu, prostrou-se também. Então, enquanto os dois estavam diante dele de mãos postas, o onipotente Mahavishnu, mestre supremo de todos os regentes do universo, sorriu e falou-lhes com uma voz cheia de solene autoridade. Eu trouxe os filhos do Brahmana para cá, porque queria ver a vós dois, minhas expansões, que desceram à terra para salvar os princípios da religião. Logo que acabardes de matar os demônios que sobrecarregam a terra, regressai depressa para mim. Embora todos os vossos desejos estejam completamente satisfeitos, ó melhores das personalidades enaltecidas, para o benefício do povo em geral, deveis continuar a dar o exemplo da conduta religiosa em vossas formas como os sábios Nara Narayana. Instruídos assim pelo Senhor Supremo do mais alto planeta, Krishna e Arjuna sentiram cantando Om. E então prostraram-se diante do onipotente Senhor Mahavishnu, trazendo consigo os filhos do Brahmana. Regressaram com grande júbilo a Dwarka, pelo mesmo caminho pelo qual tinham ido. Lá, entregaram ao Brahmana seus filhos, que estavam nos mesmos corpos de bebês em que tinham sido perdidos. Tendo visto o reino do Senhor Vishnu, Arjuna ficou totalmente espantado e concluiu que qualquer poder extraordinário exibido por alguém só pode ser uma manifestação da misericórdia de Shri Krishna. O Senhor Krishna exibiu neste mundo muitos outros passatempos heróicos semelhantes. Ele aparentemente desfrutou os prazeres da vida humana comum e executou sacrifícios de fogo muito poderosos. Tendo o Senhor demonstrado sua supremacia, nas ocasiões oportunas, ele inundava os Brahmanas e seus outros súditos de todas as coisas desejáveis, assim como Indra derrama sua chuva. Agora que ele havia matado muitos reis perversos e ocupado devotos tais como Arjuna em matar a outros, o Senhor podia facilmente garantir a execução dos princípios religiosos por intermédio de governantes piedosos, como Maharaj Yudhishthira.